Não há como negar que a nossa cultura diminui o verdadeiro impacto de assassinar alguém com um tiro. Em algumas produções, a sensação é de que é normal o herói atirar nos bandidos e sair impune sem se preocupar com o outro. Só que existem alguns filmes e séries que colocam um peso na ação, como é o caso de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Até que ponto cenas de tiro refletem a realidade? E em que medida elas incitam a violência? Eu sou Benjamin e hoje vamos analisar como o nosso corpo realmente reage ao levar um tiro. E eu posso garantir a vocês, não é nada bacana e radical quanto um Call of Duty, GTA, Deadpool ou então James Bond fazem parecer. Vamos lá? Para começar, o efeito que um tiro causa no seu corpo vai depender de vários fatores, acompanhados de uma constante. Vai ser prejudicial de qualquer forma. Ser atingido pela bala de uma espingarda não é a mesma coisa que ser atingido por uma bala de revólver, concorda? O tipo de dano vai variar de acordo com o tamanho do projétil, o tipo de arma, a distância entre a pessoa e o armamento e também o local do corpo que a bala atingiu. Um tiro só não vai depender desses fatores se a bala atingir a coluna vertebral superior ou o cérebro. Isso porque a morte seria instantânea e a vítima não teria nem chances de sobreviver com uma cirurgia. Caso o projétil atinja outra parte da coluna, a pessoa pode sobreviver, mas é capaz que fique paraplégica ou tetraplégica. Bom, outro aspecto que vai depender de fatores externos e que pode influenciar o estado da vítima é a quantidade de sangue que sai do corpo. E aqui, o local e a forma como a bala entrou no organismo são as questões mais importantes para pontuar a perda de líquido. Vamos lá, me acompanhe. Nem todo tiro vai jorrar aquele tanto de sangue como acontece nos filmes do Quentin Tarantino. E também não serão perfurações limpas e secas como os dos filmes do universo cinematográfico Marvel. A realidade fica em cima do muro, digamos assim. Quando um projétil atinge o corpo, não é apenas a pele ou o músculo que sofre danos, mas sim tudo que estiver ao redor. Os vasos sanguíneos, nervos e até ossos são rompidos com brutalidade, fazendo com que outros pontos do corpo sejam afetados. Mas e se a bala atravessar o corpo? Os danos ainda existem por conta da expansão e contração dos tecidos, sem falar da possível hemorragia que a pessoa pode enfrentar se não conseguir estancar o sangue, seja com a bala alojada ou não. Caso ela perca mais de 50% do sangue, a morte pode chegar mais fácil e mais rápida. Os sintomas? Agitação, palidez, suor frio, taquicardia e desmaio. Agora, se um adulto perder 15% do volume sanguíneo, o que equivale a 750 ml, não haverá muitas consequências no organismo. Uma transfusão já resolve. Se a perda for entre 15% e 30%, ou seja, 750 e 1.500 ml, o paciente pode entrar em estado de choque, mas não haverá hipotensão arterial. Já entre 30% e 50%, o que representa mais de 1.500 ml, a pessoa entra em estado de choque sem precedentes e a pressão arterial tem uma queda muito abaixo do normal. O foco principal deve ser estancar o sangue e tratar o ferimento para não deixar nenhum órgão, vasos ou tecidos abertos. Sabe quando a pessoa pede para o amigo baleado não dormir? Pois então, calma que eu já vou explicar. Caso a bala não atinja nenhum órgão vital, em alguma região da perna ou braço, por exemplo, a situação dará mais tempo para a vítima procurar algum tratamento. Claro, ao levar um tiro, não demore a ir ao médico só porque a dor é pequena ou o ferimento não parece sério. O ferimento pode ser tão sério que o baleado pode perder um membro do corpo. Lembre-se, os resquícios de pólvora e até a fumaça podem queimar você violentamente. Mas e se o tiro for na cabeça? Nos anos 1990, um empresário de 71 anos sofreu um atentado em Huntington, nos Estados Unidos, e sobreviveu para contar a história. Ele levou um tiro na cabeça, sentiu uma dor aguda e, veja só, se manteve consciente. Só que não é sempre assim que acontece, tá? Se o tiro não for na frente do rosto, o projétil irá deslizar pelo cabelo, passará pela pele e músculos e irá destruir alguns dos ossos cranianos, até separado pelo cérebro. Bom, o tiro também pode atravessar completamente a cabeça. Todo o conjunto de colágeno, fósforo,
sódio e cálcio é estraçalhado. Só que como é possível sobreviver? O empresário de quem falamos teve sorte porque o percurso que a bala fez na cabeça dele não atravessou os 2 hemisférios do cérebro. Além disso, é possível que a bala não tenha acertado o tálamo, por onde passa comandos motores do sistema nervoso central, ou o tronco cerebral, que se associa ao controle respiratório e cardiovascular. De acordo com os médicos, outro ponto a ser levado em consideração quando a pessoa leva um tiro na cabeça é a quantidade do cérebro que foi atingida. Como assim? Calma. Em alguns casos, nosso organismo consegue suportar a perda de uma das metades do órgão, caso ele seja danificado por um tiro. Foi isso mesmo que você ouviu. Ainda que um tiro tenha perfurado o lado do cérebro, a pessoa tem chances de sobreviver, e às vezes até sem sequelas. Mas é claro que nem tudo são flores quando falamos de um tiro na cabeça. Mesmo viva, uma pessoa que leva um tiro no lado esquerdo do cérebro pode ter perdas permanentes na fala e na linguagem. Caso ela responda bem às pessoas ao redor, é possível que a recuperação ocorra sem maiores problemas. Se o tiro acertar o lado direito, pode ocorrer problemas com o reconhecimento facial e também com a interpretação do mundo ao redor. O mais inacreditável disso tudo é que uma bala pode atingir uma velocidade maior que 975 metros por segundo. 975 metros por segundo. Isso é quase 1 quilômetro em 1 segundo. Piscou e ó, já foi. Obrigado, baby. Você me acertou, parceiro. Acertei. Essa velocidade é tão letal que um casal de jovens no estado americano de Minnesota, também nos Estados Unidos, se envolveu em uma tragédia quando tentaram produzir um vídeo perigoso para o canal deles no YouTube. O ano era 2018 e a ideia era utilizar um livro grosso para impedir que a bala atingisse o corpo do rapaz. Quase como um colete à prova de balas, sabe? Só que um livro não é feito de Kevlar, né? Independente da quantidade de folhas e o material da capa, a força do projétil foi tamanha que acertou em cheio o peito do garoto. Ah, e eu não disse, o disparo ocorreu a 30 centímetros de distância, com uma pistola calibre 50. Ele não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Você mesmo já deve ter lido por aí notícias desse tipo, casos de brincadeiras envolvendo armas de fogo que acabam em fatalidade. Aqui mesmo no Brasil já aconteceu, e eu aposto que você já deve ter visto notícias como essas por aí. Em resumo, gente, uma bala em alta velocidade disparada por uma metralhadora, por exemplo, causará mais danos do que uma bala que perdeu a força em aceleração até atingir o alvo. Se após o machucado a pessoa continuar respirando, estiver acordada e a pressão arterial não cair drasticamente, as chances de sobrevivência aumentam, já que a respiração e a pressão arterial fazem com que o cérebro tenha o suprimento necessário de oxigênio. Sabe em filmes quando um personagem leva um tiro e a região onde a bala atingiu é lançada com força para trás? Pode parecer que a encenação do ator foi meio exagerada e que talvez não seja tudo aquilo, mas os relatos de quem já levou um tiro abaixo do pescoço confirmam que não é possível ficar estático. Com a velocidade que falamos, e caso não acerte o osso, o projétil empurra a região com força tremenda e a pessoa sente uma forte pressão. A dor até demora alguns segundos para começar. Sabe aquela história de que você não sente dor quando a dor é muito forte? Pois é verdade. Chama-se analgesia induzida pelo estresse. É uma condição que joga adrenalina e analgésicos fisiológicos no organismo para impedir que a pessoa foque apenas no ferimento. Bom, depois do empurrão, o sangue começa a sair do corpo e o local fica dormente. Agora, caso a bala acerte um osso, a dor demora menos tempo para começar e a pessoa sentirá uma queimação forte, como se tivesse sido queimada mesmo. Já na cabeça, relatos de um clarão e um zumbido no ouvido são os mais comuns. Dependendo do local após os procedimentos para remover a bala e tratar os ferimentos internos, cirurgias plásticas podem ajudar com a aparência física. Olha, gente, armas de fogo são letais. Então, todo cuidado com o manuseio delas é pouco. Lembre-se que um simples descuido pode custar não somente a sua vida, como também a de outra pessoa. Vamos deixar as experiências para os jogos, ok?
Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.